Bom, turma, então, dando uma revisada no que a gente viu hoje sobre as plantas aromáticas, a gente está vendo aqui o manjericão. É uma boa trabalhar com esse tipo de planta com as crianças, porque o manjericão ele não tem um potencial tóxico ou de causar assim algum tipo de alergia nas crianças. Então, ele é muito bom de ser trabalhado. A gente trabalha com as crianças a questão do cheiro, do odor, que as crianças podem sentir o cheiro. Elas também podem observar a forma da folha, como a folha é diferente, como ela é no verso dela, observar as nervuras, né, turma? Essas questões, assim, relacionadas, então, com o estímulo do olhar, né? O olhar também se concentrando nos detalhes, nas cores, na forma, também a questão do cheiro, dela pegar na folha, sentir a textura. Então, aqui tem vários sentidos que estão sendo estimulados, que é o tato, o olfato, a questão do olhar também. Se a criança quiser, ela pode dar uma mordidinha na folha para sentir o sabor, né? Também se estimula o paladar. Aqui só a audição não está sendo desenvolvida, né? Mas se pode explorar os campos de experiência dos traços, sons, cores e formas aqui, né? Através da observação da plantinha. O nome, manjericão, alfavaca, basílico, o nome ele varia de acordo, né, com o local. Também é uma forma de se trabalhar a parte dos campos de experiência da escuta, fala, pensamento e imaginação. Aqui do lado a gente tem o alecrim, que a gente viu também. O alecrim, ó, a gente já vai poder comparar, né, que ele tem um formato bastante diferente, a folha é diferente, a coloração também. Atrás da folha a coloração é de uma maneira, né, na frente a coloração é de outro jeito. Então, o odor também, o cheiro do alecrim é bastante diferente. Então, é uma plantinha aromática bem legal de se trabalhar. Aqui nós temos a sálvia. A sálvia, ela é meio aveludada, né, na parte da frente, e no verso da folha ela já não é assim mais tão aveludada. É também uma planta bem interessante de trabalhar com as crianças, né, principalmente para elas sentirem a textura da sálvia, que é uma textura aveludada, bem diferente da textura das outras ervas aromáticas. Aqui a gente tem o louro, né, gente? Isso aqui é uma folha de louro de frente, no verso dela, né? Uma folha também interessante de trabalhar. O hortelã também é uma planta aromática bem interessante, ela é bem cheirosa, ela também tem um formato diferenciado na frente, no verso dela. As bordas dela também são diferentes, ó, não são bordas lisas, diferente, né, da folha de louro. Então, tudo isso são questões que se pode trabalhar com as crianças, estimulando a atenção aos detalhes, né? Aqui a gente vem, isso aqui que eu mostrei também é o tomilho, tá? Que vocês podem trabalhar com as crianças. A folhinha dele é bem pequenininha, né? A coloração também se diferencia. Aqui nós temos uma folha de funcho ou erva doce, né? Mas a folha a gente costuma chamar de funcho aqui. Então, a diferença dessa folha em relação às demais, né, que a gente está vendo, vocês podem ver que aqui tem um universo de plantas diferentes. Aqui nós temos a salsinha, que também tem uma folha bem diferente, né? As bordas da folha aqui são diferentes das bordas da folha da manjerona, por exemplo. Fazer com que as crianças explorem, observem com atenção esses detalhes aqui. Tá? A manjerona, ela também é diferente na frente e no verso, a folhinha é bem pequenininha. Mas todas essas plantas, gente, são plantinhas aromáticas que as crianças podem cheirar, né? Ajudar a memorizar o nome da planta através do odor. Elas também podem manipular, podem morder, podem experimentar, né? Então, são várias maneiras aqui de se trabalhar os campos de experiência
né, que eu falei, que são traços, sons, cores e formas, e também da escuta, fala, pensamento e imaginação, até dentro de outros campos de experiência que envolvem também a forma, mas são o dos espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Dentro desse campo de experiência, elas também podem observar as diferenças, né, de forma, tamanho, né, fazer esse estudo comparativo entre as plantas. Se vocês tiverem alunos muito alérgicos, né, eu aconselhei a colocar as folhinhas, né, dentro desse saquinho aqui, saquinho do tipo zip, que falam, com a folha aqui dentro, para que a criança, então, manipule o saquinho, sem precisar pôr a mão na planta, se houver caso de alguma criança extremamente alérgica. Aqui também o alecrim, tá? E dentro desse saquinho zip, vocês podem colocar uma colherinha de água que a planta fica hidratada e vocês podem usar durante uma semana, mais ou menos, essas ervas aromáticas para trabalhar com as crianças. Claro que eu trouxe aqui apenas algumas, né? Mas vocês não precisam trabalhar todas elas de uma única vez. Pode ser aos pouquinhos, até para a criança ir memorizando. Os nomes também delas são interessantes para ampliar e melhorar o vocabulário das crianças. Então, essa aqui também é uma aula interessante dentro do campo de natureza e cultura.